Sejam bem-vindos a mais uma live. Deixa eu ver aqui se conectou já. Grande Dr. Rigatti já entrou aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live com a participação especial do meu grande amigo Dr. Rigatti, lá de Balneário Camboriú. Vamos falar aí sobre 5 estratégias anti-envelhecimento para serem aplicadas já em 2021, hein? Grande Dr. Rigatti, vamos entrando aqui. Sejam muito bem-vindos aí, pessoal. Vamos entrando, vamos chamando aí. Quem que vocês acham que pode sim? Ô, meu rei! Grande Rigatti. Deixa eu só corrigir. Beleza, meu rei? Tá me ouvindo bem? Tô meio aparecendo aqui. Deixa eu me enquadrar aqui. Será melhor aqui também. Maravilha! Beleza? Como Tudo estamos? bom, vocês? Bom falar contigo, hein? Tudo ótimo. Vamos Tudo falar ótimo. de uma coisa aí que a gente quase não gosta, né? Não, quase a gente não fala sobre isso, né? Há pouco tempo a gente vem falando disso, né, Rigatti? Isso. Só queria te dar antes de tu começar a falar, né? Você só levantou vários tópicos para nós falar em uma hora só. Quero ver se tu conseguir falar isso. Eu quero ver, mano. Vamos se esforçar, né? Não, vamos aqui, ó. São 5, né? 20 minutos cada um. Acho que dá para falar assim. É mais um resumo, né? Depois a gente vai, quem sabe a gente marca outra para, né, falar de forma mais específica aí, né, Rigatti? O pessoal tá ouvindo bem ali? Só vamos ver se o pessoal tá ouvindo bem. Hoje tá todo mundo meio de férias, hein, né? Meio da maciota. Vamos esperar. Todo mundo já apostos aí. Isso aí. Bom, vamos falando aí. Vamos começando. Bora. A primeira estratégia que eu levantei aqui, Rigatti, que é uma que vem se falando bastante, muita gente comentando, né? Que é o jejum. Jejum intermitente, né? Que hoje está sendo muito falado aí para emagrecimento, né? Dieta do jejum, né? E todo mundo acha que é só uma forma de emagrecimento, né? Mas o jejum intermitente vai muito mais além, né? Até porque o emagrecimento tem a ver com longevidade, né? Mas é uma forma de prolongar a vida, né, Rigatti? Com certeza. Lembre-se que, pessoal, para vocês, às vezes que não sabem, que a obesidade é um dos fatores causais que mais faz a gente não progredir na vida, ou seja, morrer mais cedo. Então, o que o Roberto está chamando, ele está chamando sobre jejum. Eu não sei o quanto de quem está ouvindo conhece sobre jejum. Eu quero só dar uma palhinha sobre jejum no seguinte sentido. O que é jejum, né? O que é o jejum? Jejum são períodos que a gente come, janelas, comendo contra janelas em jejum. Então, se você entender um pouquinho disso, tu vai entender que você vai ficar por determinados tempos comendo e determinado tempo sem comer. Existem vários protocolos que eu aplico, você também aplica aí, que eu sei, protocolos iniciais de 12 horas, 16 horas, 18 horas, 20 horas. Não é nosso objetivo vir aqui falar sobre protocolos, nem falar sobre o que é, o que não é jejum, né? A gente veio falar que ele funciona, sim, com uma estratégia de anti-envelhecimento e não só isso, uma estratégia para emagrecer. Como é que tu tem visto aí? Como é que tu tem visto bons resultados? Como é que tá a tua prática, a tua expertise aí? Já há bastante tempo, viu, Rigatti, jejum como mais uma arma, né? Dentro de um contexto, né, de estilo de vida, dieta de baixo carboidrato, né? Eu vejo que muita gente tá lá comendo de tudo, comendo qualquer coisa e faz um jejum achando que vai ter resultado. É mais uma arma, né? Não é nenhum milagre, né? Mas na questão do envelhecimento, o que a gente tem que entender hoje, que a gente vai falar muito, né, Rigatti, é que tem duas enzimas chaves do envelhecimento. Uma que chama MPK e outra chama mTOR. A MPK, quando ativada, ela prolonga a vida. Ela evita doenças crônicas do envelhecimento, como Alzheimer, como hipertensão, como diabetes, como obesidade, como Parkinson. E o jejum, ele ativa essa MPK, pessoal. Então, quando você não come, você gera o que a gente chama de um estresse mitocondrial. Se chama, e ativa a biogênese mitocondrial, ativando a MPK, o que favorece o desligamento de processos inflamatórios que aceleram doenças do envelhecimento, né, Rigatti? E por isso que você vai ver, eventualmente, monges que vivem bastante porque fazem jejum muito, né?
E tudo que também vai contra o MPK, né, pode eventualmente encurtar um pouco a vida. Né? O problema é que a mTOR, né, que é contra o MPK, ela faz massa muscular. Então a gente tem que chegar num equilíbrio. A grande discussão é um pouco de mTOR para a gente também ter massa muscular, para a gente ter massa óssea, uma estrutura física compatível com o envelhecimento, mas também MPK para que a gente também viva bastante. Afinal, não vai adiantar a gente viver muito tempo e também depauperado em relação à massa muscular. Né? É o que a gente está acontecer muito hoje, né? E ao contrário disso, não vai adiantar nada você chegar também fortão, saradão, com 60 anos e infartar, né? E morrer com 60 anos. A ideia é que a gente bata 80, 90, 100 anos com a ausência de doenças ou com doenças controladas, né? Hipertensão, que seja, uma doença coronária, que eventualmente acontece ao longo da vida, e com uma estrutura física compatível, né? Com saúde, com uma parte mental, né, e também com memória, cognição, parte intelectual saudável que nos favoreça também. Essa é a grande ideia, né? Isso. Eu queria só acrescentar algumas coisas que você está falando, que é um dos erros que eu mais vejo aqui no consultório, é pessoas que estão fazendo aí jejum, escutei falar em jejum e começo a fazer jejum, pura e simplesmente ficando períodos sem comer e períodos comendo. Uma das coisas que eu quero deixar claro para quem está ouvindo, para quem já me conhece, já sabe que eu falo isso há muito tempo, que é a quebra do jejum, que é o perigo de quebrar o jejum ou fazer refeições de jejum com carboidratos refinados. Ou seja, você vai quebrar o teu jejum lá no arrozinho, na batata, na tapioca e vai finalizar a tua noite no lanchinho. Isso não é um jejum intermitente do que nós estamos falando. Nós estamos falando de um jejum intermitente com comidas mais saudáveis, como a gente chama de... Se você optar por ter carboidratos, que a gente fala de smart carbs, que são carbos inteligentes para evitar o pico glicêmico. E quando a gente fala de envelhecimento, tudo que a gente não quer é a glicação, a gente não quer o pico glicêmico, a gente não quer a glicemia elevada, a gente não quer a insulina elevada, a gente não quer que isso gere a inflamação, o estresse oxidativo, a gente não quer que isso gere toda essa oxidação inflamatória. Então, acaba que um dos erros mais comuns do jejum intermitente que eu vejo aqui no meu consultório é ao abrir o jejum, errar no carbo. O que eu estou falando? Vou lá com o meu pastel, né? Ficou um tempão sem comer, foi lá meter um macarrão. Então, isso não é um jejum inteligente. Outro erro é você se entupir de carne, né? Um erro muito ruim no jejum, comer muita carne. E outro erro muito comum, que é esse equilíbrio que você está falando, que alguém já fez uma pergunta boa ali, depois vou deixar tu responder, que é também, por exemplo, a pessoa faz jejum, mas não se hidrata, faz jejum, não coloca sal, faz jejum. Por que a gente quer? A gente quer o jejum, mas quer também que ele seja saudável, quer a taxa metabólica que se mantenha, né? Queremos que a resistência à insulina seja diminuída, mas principalmente foi o que tu falou, preservar massa muscular. Por isso que é importante ter esse equilíbrio aí do que você estava falando. Né? É isso que eu vejo dos erros comuns que as pessoas têm que prestar bem atenção aqui. Acrescenta algo aí que eu acrescento aqui. Marileide até perguntou do que é a MPK. A MPK, Marileide, é uma enzima que a gente tem nas células que para facilitar, a enzima da longevidade, tá? Tudo que favoreça a MPK, e se tem estratégias em relação à suplementação, o próprio exercício físico, né? Favorece a MPK, a atividade aeróbica, e o jejum é uma delas, como a gente está falando agora. Então, o jejum, sem você saber, você está ativando a MPK para que você viva bastante. E quando a gente faz jejum, a gente mantém o açúcar baixo no sangue, né, pessoal? Então a glicemia fica baixa e a gente começa a usar gorduras como fonte de energia, que são os corpos cetônicos. E essa cetose, né, quando só usa, o corpo começa a usar gordura como fonte de energia, o cérebro, isso também favorece a longevidade, né? Tem uma outra enzima que chama BNDF, que é um fator neurotrófico cerebral, que também é favorável à manutenção da cognição e da intelectualidade por conta desses corpos cetônicos. Então, aquele mito de que o cérebro precisa de açúcar, isso na verdade veio com a indústria do açúcar. Isso é um desconhecimento tremendo, pessoal. O cérebro gosta de açúcar também, mas eles por 200 milhões de anos, o cérebro humano se nutriu de gordura sem nenhum problema. E a gente faz muito bem, ele gosta muito também desse combustível. É por isso que hoje o jejum está tão em alta para a saúde cerebral. E quando você está com a glicemia baixa usando gordura como fonte de energia, o que está acontecendo? Você está emagrecendo. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente está
por um lado, buscando emagrecimento, a gente também está prolongando a vida, né, Rigatti? Essa é a grande ideia, essas são as duas coisas que se buscam com o jejum intermitente. É isso, tu entrou numa questão chave, que é o seguinte: por 200 mil anos de humanos, 190 mil nós vivemos em caçadores-coletores. E nós vivemos e somos treinados a ser jejum, ou seja, nós somos jejuados já somos experts em jejum. Então, o que aconteceu? Só para as pessoas que não me entendem, nos últimos 50 anos foi introduzido o tal do lanchinho, o tal da comidinha, o tal do integralzinho, do diet, light. Nem 150, muito menos até, 40 anos, 70, anos 80 que começou. A Kellogg's veio com os cereais, né? Começou-se a apregoar que o café da manhã era importante. Antigamente, muito pouco tempo atrás, as pessoas nem pensavam em fazer café da manhã. Aí começou aquela ideia de que você tinha que fazer café como um rei, né? E isso foi muito frisado até pela indústria dos cereais, né? Que você tinha que comer cereais de manhã para ter energia. E aí o que realmente se mostrou um grande erro, na verdade. Né? Essa foi a jogada A gente já falou em várias posts nossos, que nós estamos conversando, já publicamos isso há 5 anos atrás, pelo menos. Foi o que aconteceu naquele estudo do Ansel Keys, que ele pegou e saiu disseminando pelo mundo aí que gordura saturada fazia mal e que gordura saturada aumentava o risco cardíaco. E aí a galera saiu da gordura saturada e foi para o carboidrato. Isso já é a nossa guerra contra a mídia mentirosa, fake news, já é há anos, né? A gente fala isso eu falo isso pelo menos há 10 anos, eu te conheço pelo menos, tu também sempre fala isso. Então, assim, uma pegada que tu teve, que eu acho bem legal deixar claro para a galera, é que o jejum nada mais é que ativar um estado metabólico chamado melhorado. Ou seja, a gente chega no quê? Na cetose. Tudo que o corpo quer é o estado cetogênico. Então, quando ele fala, vamos proteger nosso cérebro, vamos proteger o nosso envelhecimento, ele está falando em neuroproteção, estado cetogênico, estado de performance elevada. Ou seja, não só o teu corpo fica mais eficiente, como o teu cérebro fica mais eficiente. Por quê? O que ele quis dizer com isso? Porque o cérebro ele funciona melhor com corpos cetônicos. E existe um grande mito, que é que o nosso cérebro precisa de 500 quilocalorias de glicose provindas de carboidrato. O que a gente já sabe que o fígado já resolve isso, trazendo 200 gramas de glicose provindas da gordura. Então, quando você faz jejum, você tem que entender que você, baixando o carboidrato, você tem que subir um pouquinho a gordura. É isso que eu faço com o Story, funciona bem. E os benefícios do jejum e do estado cetogênico são inúmeros, gente. Para quem não sabe, a gente não está falando só de envelhecimento. A gente está falando de resistência à insulina, a gente está falando de diabetes, a gente está falando de dislipidemia, a gente está falando de perda de peso, está falando de perda de gordura corporal, a gente está falando de clareza mental, lucidez mental, resiliência emocional, porque você vai ter que saber lidar quando você quer furar, quando você não quer furar, você vai ter que saber optar por opções alimentares e tu vai ter que acabar ganhando consciência, conhecimento e informação, que é isso que nós estamos trazendo, né? Fazer o momento atual, Rigatti, principalmente nos meses iniciais da pandemia, em que gerou aquele estresse, em que estava todo mundo querendo se movimentar porque estava vendo que poderia passar dificuldade, né? Todo mundo começou a fazer mais. E o exercício e o jejum geram estresse para o corpo. O estresse, ele até um limite, ele é saudável, né? Então o exercício ele gera um estresse. A ausência de estresse, ela é ruim, porque a pessoa se acomoda. E quando você come de 2 em 2, de 3 em 3 horas, você não gera esse estresse. Então, quando você gera esse estresse para nossas células, ele dá um jeito de ativar mecanismos de preservação da vida. Então, chama hormeses isso, pessoal. É uma forma de anti-envelhecer. Você utilizar dessa arma que se chama hormeses. O estresse em excesso, ele realmente é danoso. Mas o estresse moderado e o exercício moderado, ele é favorável. Um exercício de alta intensidade, a gente sabe que não é também. De alta intensidade, no caso, atletas de alto nível, a gente sabe o quanto se lesionam, né?
Então, chega num nível de exercício que nem é muito bom. Mas o exercício diário, não tão exaustivo, ele é saudável porque gera estresse, assim como o jejum. Se você ficar, logicamente, muitos dias em jejum, aquilo pode ser ruim. Se bem que tem hoje pessoas que ficam aí muito tempo mesmo. Mas a gente não está falando desse jejum de mais de 24 horas. Acho que um jejum aí de 16 horas estaria muito bom para iniciar quem nunca fez, né, Rigatti? O que tu tá falando, eu acho bem legal nós pontuar sobre o que tu tá falando do estresse. Vamos só deixar claro para as pessoas entenderem isso. É que tem um hormônio que é responsável por isso e que se chama cortisol. Esse hormônio, quando nós médicos, solicitamos exames, a gente busca um equilíbrio nele. Entendam que quando o cortisol está muito baixo, significa que o teu sistema de defesa ele vai ter falhas. Então, significa que o quê? Vai facilitar você ter otite, amigdalite, sinusite, bronquite, asma, colite. Então, ou seja, o cortisol está tão baixo, que a gente que está em consultório, a gente vê isso frequentemente, as famosas fadigas adrenais, e a gente repõe e rapidamente a pessoa melhora. É claro que o contrário também é verdadeiro, que você comentou, que é o hipercortisolismo, que deixa o cara bolachudo, inchado, gordo e desanimado, também não é o que a gente quer. Então, o que você está falando é centralizar o cortisol. Então, por isso que quando a gente faz esse ajuste hormonal, ele é delicado, ele precisa de um equilíbrio. São coisas que muito alta ficam ruim, muito baixa ficam ruins. A gente busca o equilíbrio desses hormônios. E o jejum, eu só vou dizer assim para as pessoas agora, assim, galera, assim, para quem nunca fez, tente, comece, entende? Para quem não sabe como começar ou como começar, comece saindo do alto carbo, né, do carbo alto. Para quem tu não sabe o que é carboidrato, vamos tentar exemplificar para você: pão, arroz, macarrão, cuca, bolo. Tu sai desses carbos aí e vai para carbos intermediários, pelo menos aí uma batata doce, mandioca, inhame. E se aí tu quer emagrecer ou se tu quer melhorar a performance, tu vai saindo desses outros carboidratos para carboidratos com menor índice glicêmico e menor carga glicêmica, e aí usando mais fibras, ou seja, saladas, vegetais, para você repor a tua dieta. Né? Isso aí eu prezo muito em sala, sair de high carb para slow carb, para low carb. Não é a ideia da live ficar detendo em low carb nem dieta cetogênica. Eu sou um dos caras que mais passou de cetose no Brasil, com certeza, estou entre os top 5. Tenho 6 mil casos passados e acompanhados em estado cetogênico. Então, eu tenho muita experiência. Quem tem medo de estado cetogênico ou fala bobagem de estado cetogênico é porque ainda não entendeu e não fez. Então, entenda e dimensione quão é importante entender isso, tá? E, bom, já que você falou de dieta, era o próximo tópico. Qual que é a dieta para você? Qual que seria a dieta ideal para o envelhecimento saudável e para prolongamento da vida? Seria a dieta cetogênica mesmo? Você teria alguma variação? Alguma individualizaria para algum tipo de pessoa ou não? Então, é isso que nós estamos comentando ali. Normalmente, eu escuto a pessoa, eu percebo o nível que ela tem de compreensão, quanto que ela está querendo se expor, ou quanto que ela está querendo ficar consciente naquilo, e eu tiro ela de high carb e vou trazendo para o smart carbs. Smart carbs são carbos inteligentes que a gente sabe, são batata doce, mandioca, inhame. Se ela quiser progredir, eu estimulo ela à dieta cetogênica. O grande dificuldade da dieta cetogênica é que necessita que a pessoa seja muito resiliente, que queira muito aquilo. A pessoa, ela realmente, ela veja aquilo como... porque ela não é uma dieta simples, não é uma dieta fácil, e é uma dieta que necessita muita disciplina e determinação, tá? Uma outra coisa é o seguinte... porque a dieta cetogênica, ela também, quando você fala em cetose, sem falar em jejum, você tem uma ilha, e essa ilha necessita ter alguns padrões e alguns parâmetros. Ou seja, 70% são feitos de gorduras, 20% são feitas de proteínas e 10% são feitas de carboidratos. Então, eu costumo sentir muito o paciente e ter o feeling, né? E perceber se ele consegue mesmo. Porque não adianta eu passar uma dieta cetogênica para alguém que não consegue largar uma batata doce, uma mandioca. Então eu acabo deixando ele nessa. Né? É o jeito que eu tenho feito. Legal.
E já que o papo também é dieta, uma dieta que também é muito documentada e que tem várias publicações, talvez a dieta mais comprovada em relação a prolongamento de vida é a dieta mediterrânea, né, Rigatti? Surgiram, Isso. né? Tem papers a favor de dieta vegetariana, vegana, dietas low carb, mas a dieta que eu acho que foi mais estudada realmente foi a dieta do Mediterrâneo, né? Em que, né, Isso. é uma dieta de comida fresca, né? Tem peixes frescos, tem cereais, tem o arroz integral, tem frutas, né? A ideia da dieta mediterrânea é estimular o consumo local, hortifrutos locais, né? Quanto mais fresco, melhor. As nozes, o azeite de oliva, o vinho, né? A gente sabe. As oleaginosas, né? Hoje, até me preparando para quem é as zonas azuis, né? Fala-se muito aí, né? Do que eles comiam, amêndoas, o vinho sendo muito usado, o pão, que eles falam pão rústico de fermentação natural, né? Que ao contrário das leveduras, se usa os lactobacilos vivos, isso diminuiria aí a quantidade de carboidrato do pão e minimizaria o problema do trigo, então, alguns problemas do glúten, né? Então, assim, esse livro é muito bacana e fala-se muito desse conceito alimentar. Mas você tem vários, né, hoje se tem vários artigos mostrando dietas aí que correlacionam com anti-envelhecimento, né? E a dieta mediterrânea talvez seja a que tem mais estudos. Mas aí tem a low carb, tem várias evidências, tem a dieta vegetariana. A gente tem que individualizar e realmente ver o que o paciente também mais se adequa, o que ele também ele sabe, Isso. filosofia de vida dele. Né? Estilo de vida, né? Qual é o estilo de vida que se encaixa melhor com ele, né? Dieta cetogênica não é uma dieta simples de se fazer e não é simples de se manter. E ela é uma dieta muito difamada, ou seja, as pessoas difamaram muito ela porque começou porque quando acharam corpos cetônicos na urina, isso lá atrás já começaram a achar que era um problema. Isso estou falando lá em 1900, já acharam que era um problema. E aí depois veio a tal da criação da insulina, então a dieta cetogênica ela foi meio que jogada às traças e ela voltou a ser bem estudada há 15 anos atrás, através de Finney e Volek, que eles são dois estudiosos e publicaram diversos documentários e estudos sobre essas dietas. A gente não está aqui para defender uma dieta, a gente está aqui para dar um estilo de vida, ou seja, fugir de toxinas, né? Fugir do glúten, fugir da soja, fugir do milho, fugir dos óleos vegetais, selecionar bem, ou seja, selecionar bem a proteína, selecionar bem as saladas, né? Ter uma salada variada, né? Ter essas saladas, vegetais variados, ter bons óleos, isso é um grande segredo, né? Tu costuma passar bastante óleos aí também, como eu, né? Então eu prezo muito por óleos aqui também e eu também, como você, eu prezo muito com o que o paciente quer. Como a grande maioria do meu paciente que me procura para emagrecer, eu acabo que eu venho muito mais para low carb, cetose e jejum. Então, eu acabo vindo muito mais para esse ramo, né? Eu uso bastante também, mas acaba que a gente individualiza as pessoas com aquela sensibilidade à insulina, ectomorfos, que são bem magros, que tem aquela dificuldade de ganhar massa muscular, eles podem, né, se beneficiar de uma dieta um pouco mais high carb, mas sempre preferindo esses smart carbs. Essa é um termo que eu até não usava, meu Rigato. Gostei desse termo aí, smart carbs. Isso, porque eu e você lidamos também com pessoas que querem treinar, pessoas que querem exercício, que querem treinos. Então, acabo que a gente tem os smart carbs para ser usados com inteligência. Até eu vou dar 2 pulos do gato aqui para pessoas que não conhecem dieta cetogênica. E eu vou só para cantar um pouco a bola. Você consegue ganhar massa muscular em dieta cetogênica? Eu vou contar um segredinho. Consegue. Dieta cetogênica, para quem não entende, praticamente não tem carboidrato, tá? Existe uma regra que seria baixar de 30 gramas de carboidratos. Mas isso não é uma regra precisa, porque conforme a taxa metabólica da pessoa, se ela tiver uma taxa elevada, eu vou acabar dando muito mais carbo do que isso. Então tem 2 segredos. Na dieta cetogênica, você consegue dar carboidrato intratreino, tá? Eu tenho muitos pacientes que comem carbo intratreino e se mantêm em estado cetogênico. Quando eu falo intratreino, significa dentro do treino. Não estou falando
antes do treino, nem depois do treino. É um carbo que vai ser totalmente utilizado durante o treino. E tem um outro pulo do gato, que é usar leucina em dieta cetogênica. Funciona muito bem como papel da insulina. E ela acaba estimulando e facilitando a massa muscular, tá? Não é a ideia falar de dieta cetogênica, mas eu estou dando para as pessoas saber que existem técnicas, tá? E a leucina, já que você comentou, é interessante, para quem está aqui desde o começo aí, que eu falei da mTOR e da MPK, a leucina, ela faz mTOR, né? Então, por isso que ela favorece o ganho de massa muscular. mTOR, né, favorece músculo, MPK favorece longevidade. A ideia é a gente ter um equilíbrio, né? E as dietas vegetarianas acabaram ficando famosas muito por conta desse bloqueio de mTOR, já que você não teria proteína animal, e quanto menos proteína animal, menos leucina, menos mTOR e talvez mais tempo de vida, mas também você poderia perder massa muscular, né? E aí também teria seus contrapontos, né? Isso. Né? Enfim, então a dieta, acho que a gente falou bastante coisa também. Tem mais algum ponto aí para falar sobre? Eu acho que dos benefícios, né? Vamos só enfatizar um pouco mais benefícios, que é, vamos lá, resistência à insulina, dislipidemia, perda de peso, emagrecimento, no caso, melhora do contorno corporal, melhora do cérebro, melhora da clareza mental, melhora da cognição, melhora neuroprotetor, clareza mental. Eu te falei. Clareza mental, clareza emocional. Você que está com algum problema aí, que não está conseguindo ter uma solução, ter uma clareza emocional, o jejum ele é um dos melhores técnicos para te deixar limpo. Jejum estimula cetose, estimulando cetose, você estimula butirato, estimulando butirato, você tem teu intestino melhorado, melhora a tua performance, melhora teu humor também, tá? Melhora o estresse oxidativo, a gente não quer envelhecer, a gente quer que o estresse fique menor. O estresse oxidativo, a gente quer radical livre, não seja em abundância. Para quem não sabe isso, radical livre, para vocês entenderem, é que nem colocar uma bicicleta no sol ali, ele começa a enferrujar ali na praia, eu que moro na praia aqui, ela começa a enferruja fácil, seria o estresse oxidativo. Então, tudo que a gente não quer é isso. E o jejum, ele prolifera, ele tem uma coisa que se chama autofagia. Conta para nós, né? Tu manja bem disso aí também. Autofagia, que é o quê? As células nossas, elas começam a o quê? Elas começam a se defender e comer a célula velha, ou seja, seria um sistema de proteção do corpo, né? E a gente gosta desse negócio chamado autofagia, né? Já que a gente falou aqui, até a autofagia tinha a ver com o jejum também, é uma dos mecanismos de prolongamento da vida ligado ao jejum, é a autofagia, né? Por conta daquela biogênese mitocondrial também, né? Que a gente veria. E já que falou de estresse oxidativo, né? A oxidação, né? Seria o ferro, né? O ferro enferruja e oxida. Então, é um mecanismo também de envelhecimento. Então, tudo que a gente faz para antioxidar, a gente também está anti-envelhecendo. E por isso pode usar algumas estratégias. O exercício físico, ele combate o estresse oxidativo. A gordura corporal, as adipocinas, as células, os adipócitos, geram estresse oxidativo. Então, é muito comum aquele paciente com gordura visceral ter uma ferritina elevada. Quantas vezes a gente não vê isso, né, Rigatti? Aquela ferritina acima de 500, 600, e quando o cara vem perdendo gordura abdominal, ele vem diminuindo a ferritina, assim como aquela gama GT que também fica meio elevada. E aí, no quesito antioxidante, vitamina C, zinco, vitamina E, manganês, a quercetina está em alta também, agora são suplementos que podem ser usados, suplementados aí com orientação, para a gente evitar esse estresse oxidativo. O que você acha desses suplementos aí? Tem algo a acrescentar? Eu só vou primeiro fazer a base, né? Toda vez que uma pessoa vai começar um jejum, que vai estimular uma dieta cetogênica, ela tem que entender que tem algumas coisas que é básico. Por exemplo, hidratação. Antes de nós falar de suplemento, eu entendo que se você não tomar água, tu tem risco de desidratar. E outra coisa é magnésio e potássio. Então, por exemplo, quando você baixa o carboidrato, isso tem que deixar bem claro para as pessoas. Você está no carboidrato alto e você passa para um carboidrato médio, aí você passa para um carboidrato baixo, a tua insulina vai ficar baixa. Se a tua insulina ficar baixa,
você vai começar, a tua urina vai aumentar. Aumentando a urina, você perde magnésio, perde potássio e tem alto risco de ter uma gripe. E aí a gente chama, baixou a imunidade, porque baixou também cortisol. Acaba que você tem que começar com o básico. O que é o básico? Magnésio, potássio, vitamina C, vitamina D. Aí, quando você fez o básico, a gente começa a evoluir para esses detalhes maiores. Eu gosto muito dessa pegada que você falou e a gente faz muito aqui em consultório. E uma outra coisa que eu gosto muito em jejum e dieta cetogênica é MCT. Tá dando eco, hein? Tá? Tá dando eco. Pra mim tá legal aqui. MCT e BCA. Eu gosto muito de MCT porque para BCA principalmente para facilitar, dificultar a catabolização, né? E o MCT para facilitar a entrada em cetose, tanto como para facilitar a entrada, para a pessoa não catabolizar e nem ficar tão cansada. Então, é uma das coisas que eu uso frequentemente nos meus pacientes aqui, tá? Legal, legal. Bom, vamos entrar no quesito exercício físico como anti-envelhecimento, né? Eu até postei hoje falando da quantidade de benefícios dos benefícios dos exercícios para o envelhecimento, já que o exercício preserva a função cerebral, melhora a cognição, preserva a massa muscular, a óssea, a articulação, produz dopamina, produz serotonina, então é antidepressivo, ele diminui a ansiedade por essa produção desses neurotransmissores, aumenta a produção de GH, o GH queima a gordura, o GH mantém a massa óssea, ou seja, olha a quantidade de coisas que o exercício físico pode nos proporcionar, né? E aí a gente entra naquele mito da caminhada, né? E aí a caminhada é mais um exemplo daquela ausência de estresse. A caminhada, pessoal, ela para gerenciar estresse, talvez para uma pessoa de muita idade, que já esteja muito debilitada, vai ser legal. Mas para quem não, a caminhada não gera esse estresse que a gente quer. A gente precisa realmente fazer alguma contração muscular que leve à fadiga muscular, ou então que leve a um aumento de frequência cardíaca, que te leve a um certo desconforto. Não precisa passar mal, mas que te leve a um aumento de frequência cardíaca. E está se vendo até os benefícios do treinamento intenso intervalado, em que você chega até 80% da sua capacidade máxima, que é já um estado mais intenso, né? Para ser mais prático, você está correndo lá e alguém parasse do seu lado, você não conseguiria conversar com essa pessoa. E se viu que até, está ali um artigo falando hoje, que esse exercício produz mais endorfina do que exercícios mais leves, do que atividades mais moderadas. E por produzir mais endorfina, essa maior intensidade faria com que as pessoas ficassem mais viciadas de exercício. Então, é que você goste de exercício, por incrível que pareça, que você fique bem desconfortável, né? Imagina aquela caminhada, 2 horas andando todos os dias. Aquilo, poxa, no quarto dia você não aguenta mais, né, Rigatti? Eu aqui dificilmente, eu costumo dizer o seguinte, assim, tu quer caminhar? Ok, então tu vai caminhar lá para tu espairar, para você ver a natureza, para você curtir o ambiente, conversar com alguém, fazer uma reunião de negócio, mas assim, não tô te dando um incentivo como perda de gordura, nem envelhecimento. Ali tu tá tendo uma interação social, eu vejo ela assim. Eu não vejo ela como a interação social, você consegue. Nós conseguimos, vamos caminhar para bater papo. Faz parte. Vamos caminhar para bater papo, mas assim, não é o que tu falou, não vai rolar aquilo que a gente quer, né? A gente sabe que aeróbicos mais intensos melhoram a capacidade e o fluxo cerebral e o fluxo corporal, é claro que isso que é verdade, mas aí uma caminhadinha assim, a gente sabe que é uma liberação de endorfina nela. Eu até vi um estudo, é muito baixo mesmo, mas eu acho que mais faz parte da interação. Eu costumo também não indicar muito não para ir para esse tipo de pegada. Mas é claro que depende da idade, né? Às vezes o cara tá numa idade lá e que ele só consegue fazer aquilo, só quer fazer aquilo, a gente acaba dizendo assim, cara, começa por isso e vamos evoluir. Então acaba que isso é legal, né? Acabar que a pessoa tenha que entender que essa aptidão cardiovascular, ela vai precisar
ser evoluída, até porque o exercício vai proteger o dano oxidativo, o dano celular, e ele rejuvenesce a mitocôndria para produzir energia. Então é isso que o Roberto está tentando falar para vocês. Eu quero um exercício que rejuvenesça a mitocôndria para produzir energia. Esse exercício ele tem que ser um pouquinho mais intenso que uma caminhada. É que o pessoal não quer sair da zona de conforto, né? E aí não vai ter como você envelhecer, durar 100 anos e ficar bem. Né? Se você realmente quer melhorar, subir de patamares, né, em relação às suas condições de vida, profissionalmente, você vai ter que sair da zona de conforto. Vai ter que acordar cedo, vai ter que trabalhar mais, vai ter que ralar mais. Né? Mesmo que você tenha nascido de família rica, para manter, você vai ter que sair da zona de conforto. Mesma coisa para você envelhecer bem e durar muito tempo e com qualidade. Você vai ter que sair da zona de conforto. Vai ter que acordar cedo, pedalar, fazer musculação, comer bem, ir atrás de uma feira, se inteirar. Só ficar lá no iFood, lá sentado, realmente aquilo vai encurtar a nossa vida, né? E já que eu falei de encurtamento, outra questão que hoje se fala muito no envelhecimento são a questão dos telômeros, né? Os telômeros, eles estão né, as nossas células as nossas células têm os núcleos, né? E tem o DNA. E na ponta desse DNA tem os telômeros. E no envelhecimento, esses telômeros vão encurtando. E quanto menos eles encurtarem, menos doença, né, Rigatti? E se viu o quê? Que a vitamina D evita o encurtamento, o próprio exercício físico evita o encurtamento. Tem uma substância que ficou muito famosa por um tempo, que é o astragalus. O astragalus membranaceus, eu prescrevo de vez em quando, meus pacientes talvez nem devam entender. Eu até achei uns estudos bacanas falando dele, o quanto que ele ativa a telomerase, né? E mantém esse telômero alongado, evitando doenças do envelhecimento, né? E você prescreve ele, você gosta dele? Astragalus, 500 miligramas, usamos aqui tranquilo. Mas a gente, né, como é macaco velho na área, a gente viu o astragalus há 6, 7 anos atrás, né, em alguns congressos, e assim, por causa da telomerase. E na época eu lembro que eu fiquei um pouco duvidoso, né, e tal. Mas hoje, já usado em terapia anti-câncer, já usado exatamente por mexer nisso que você está falando, a telomerase, né? E eu gosto muito e uso também. É claro que não, a maioria do meu perfil de paciente não é nesse pool. Daí acaba que eu não uso tanto, mas quando vem essa pegada eu uso sim. O que eu gosto de falar também é que assim, ó, o exercício ele tem uma pegada que a gente não chegou a falar, que é na parte do sistema imunológico. Porque porque o que acontece? A gente está envelhecendo, e daí tem uma palavra médica que se chama senescência imune, ou seja, o nosso sistema imune ele vai se deteriorando, ele vai envelhecendo, vamos dizer assim, que a gente vai ficando menos capaz de lidar com as porcarias do dia a dia, ou seja, com vírus, com toxinas, porque a gente tem uma barreira, né? Primeiro é essa barreira linda aqui, que é a nossa pele, depois tem as barreiras internas, que são os macrófagos e tal, que é a nossa linguagem aqui para, vamos dizer assim, células de defesa. Existem as células de defesa e depois tem algumas células mais especializadas, que são as natural killer, etc. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas assim, o exercício físico, ele acaba que ele protege essa senescência, vamos dizer assim, protege o sistema imunológico. Ou seja, ele mexe lá nas células T, ou seja, células T, que são as células as virgens são aquelas que, quando você entra em contato, com o primeiro contato com vírus, gripes, com doenças, elas são ativadas e ligadas como as natural killers, que elas eliminam isso. E quando você vai envelhecendo, acaba que isso vai diminuindo. E daí a gente fica com menos, ou seja, sistema de defesa. Então é por isso que se alimentar bem, ok, fazer bons exercícios, você está cuidando do teu sistema imunológico. E também a gestão do estresse, né? É claro que a gente pode ir aos poucos, né? Estamos ainda falando de exercício. Outras coisas. Que tu tem... Vou te fazer perguntas, assim. Para aprimoramento aí do exercício, tu usado muito suplemento? Qual é a maioria dos suplementos que tu tens usado aí? Para a pessoa saber. Ó, suplemento que é sempre... basiquinho. Que a gente prescreve mais
é o whey protein, né? Já que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de bater, ter um aporte proteico suficiente, né, para manutenção ou ganho de massa muscular. Então, seria, acho que, o primeiro suplemento que eu acabo mais indicando junto com a minha nutricionista aqui. Creatina, né? Também tem muito pacientes que buscam performance em musculação, ganho de massa muscular. Ômega 3, a gente sabe, né, da capacidade do ômega 3 em modular a inflamação, né, em ativar e diminuir o triglicerídeo e ser um excelente suplemento. Então, ômega 3, creatina, whey protein, aí resveratrol, que a gente falou a gente falou muito de envelhecimento saudável, acho que é um suplemento, até alguém falou aqui, o resveratrol, se ele entra nessa jogada, e foi uma boa pergunta, foi bem lembrado, viu, aqui o Tegon. O resveratrol, ele acaba ativando as sirtuínas, assim como o próprio jejum e assim como a metformina, né, Rigatti? E por isso que o resveratrol ele foi talvez a substância hoje natural mais anti-aging que se tenha, né, natural, é o resveratrol. Né? Ele bombou, a gente acaba usando até de forma injetável também, sublingual, dá para se usar, oral. Então é um suplemento que eu prescrevo muito, gosto, uso injetável em mim, uma vez por semana pelo menos. Ele ativa a sirtuína, ele ativa o MPK, né, aquela PGC-alfa, e por isso que ele acaba promovendo também o aumento do tempo de vida. Muito boa pergunta aí, Tego. Você acaba usando resveratrol de vez em quando, não muito? Sim, sim. Usamos resveratrol. Eu uso muito também o que tu já complementou, mas pensando em longevidade, lembre-se que temos o básico que funciona bem, que é a tal da metformina. Mas aí a galera tem que entender uma coisa. Não é que é a metformina, a glifagizinha. É que a gente não quer o pico glicêmico. A gente não quer aquele açúcar lá batendo na corrente e virando estresse oxidativo, picação, glicação. Já tem estudos que mostraram sobre aspirina, em doses prolongadas aí para longevidade. Temos aí o ômega 3, temos BCA, temos MCT. Eu uso muito aqui também derribose, eu uso muito palatinose, eu gosto também, conforme o poder aquisitivo do paciente também, né? E claro que também outras coisas a mais conforme entrando em hormônios, né? A gente pode entrar também nessa conversa. Vou só responder aqui a pergunta da Heloísa, que eu até comentei que ia falar sobre isso, que ela fala musculação ou corrida. Então, a associação de atividades aeróbicas e anaeróbicas por envelhecimento e para estética é fantástica. Então, você vai dar um estímulo aeróbico, a MPK, com uma corrida ou a bike, 60% do VO2, 60% da capacidade pulmonar máxima, e um estímulo também de força. Então, se você conseguir atrelar esses dois, você vai chegar com 80 anos, batendo perna, subindo uma escadaria, com massa muscular. Você vai ter uma condição cardiovascular boa para subir escada e uma condição muscular boa também para levantar alguma coisa, para se carregar. Ou seja, musculação e corrida. Se conseguir associar, é os dois. Essa é a resposta aí para... Isso. Talvez a gente não deixou claro, né? Juntar o aeróbico com o fortalecimento. Bom, e vamos entrar na questão hormonal, que tanto se fala aí, né? O porquê que os hormônios seriam anti-envelhecimento, porque você ficaria jovem para sempre, você ficaria com um cara, né? Você seria, como é que chama? O cara que volta no tempo, lá, aquele filme do Brad Pitt lá. Sim. Eles falavam que a gente falava que modulação hormonal você pararia no tempo, né? Que você ficaria com cara de jovem para sempre, tipo Peter Pan. Eu acho que eles ou faziam de rogado, né? Ou até fazem, né? Mas nunca ninguém prometeu isso, né? Com reposição. Não. Isso é uma... Não, também não é para tanto, né? Não é para tanto. Mas eu já os vi falando sobre isso, que você ficaria... Já questionaram o Ítalo Rachid uma vez, mas, doutor, o senhor tem cara de 50 anos, mesmo fazendo modulação hormonal. Pô, mas... Benjamin Button, né? O cara de Benjamin Button. Era o filme. Mas, enfim, a reposição hormonal na menopausa, por exemplo, hoje está se vendo o quanto o estrogênio é importante na manutenção dos neurônios, né? E quanto que se previne Alzheimer, o quanto que até nos homens, né, o estrogênio é importante para preservar os neurônios e prevenir o Alzheimer. Se achava que, inclusive, que era testosterona no homem, estrogênio nas mulheres, mas não. Estrogênio nos homens também é importante para a massa cerebral, para os neurônios, né? Deixa eu só fazer uma introdução. Primeiro, assim, ó, tem uma pessoa que perguntou ali o que é MK677. Isso é um SARMs
tá? A gente não vai entrar nesse assunto, mas se tiver uma pergunta, o Buta Moren, a gente pode até responder. A questão do hormônio é que primeiro a gente tem que deixar claro para vocês que estão ouvindo é o seguinte. Primeiro, quais deficiências procurar? Então, quando a gente fala hormônios, a gente não está falando de tireoide. A gente está falando de uma série de hormônios. A gente está falando em cortisol, está falando de testosterona, está falando de estrogênio, está falando de progesterona. A gente tá falando de DHA, a gente está falando de GH. A gente está falando... A própria falou tanto, quando você está fazendo jejum, você está modulando a insulina para baixo, né? Isso. Então, assim, eu quero só deixar claro primeiro para o público, assim, que quando a gente fala em terapia corretiva hormonal, é uma série de hormônios. Então, o primeiro é isso. Depois, isso é uma bateria extensa de exames. Não é, eu vou lá e fiz 2, 3 exames que nem o médico tradicional faz. E a outra coisa que eu quero deixar claro, antes de nós entrar nesse tema, é duas coisas. Existe a deficiência evidente e existe a deficiência limítrofe. As pessoas têm que entender uma coisa bem clara. A deficiência evidente é quando qualquer idiota vê o papel e vê que está fora. Tá? Então, vou deixar claro. Você passa para o teu filho lá que só sabe ver que está fora do quadradinho. Essa é a deficiência evidente. Ou seja, não há um conhecimento abrangente ali e todos os médicos sabem que aquilo necessita tratamento. A deficiência limítrofe, ela é a deficiência na qual, eu vou dar um exemplo que nosso consultório bate todo dia. Que é tipo assim, existe aquele hipotireoidismo que vem no consultório com um TSH de 3,5, 4, na qual um TSH normal vai de 0,5 a 4,5 e deu 3,5. Por exemplo, deu aqui, né? 3,5. E aí, isso se chama deficiência limítrofe. A gente já sabe que existe um TSH excelente, que é um TSH entre 1 e 2, e aí a gente começa a buscar um manejo para isso ser corrigido. Então, só para deixar claro para as pessoas, é que existe a deficiência evidente, que é o que vocês olham, que é baseado no padrão do laboratório, baseado em outros fatores, e existe a deficiência limítrofe, que são médicos, como nós, que trabalham numa excelência hormonal, de terapia hormonal corretiva, para fazer um tratamento com doses fisiológicas. Quando a gente diz fisiológicas, a gente está tentando, deixa eu tentar ser mais claro, repor pouquinho para fazer essa correção. Ver se vocês conseguem entender. Repor pouquinho é tipo, nós vamos buscar dar uma melhoradinha nesse hormônio. Resumindo, vou tentar resumir. O que a gente faz no dia a dia, né? E acaba sendo anti-envelhecimento, não porque você vai ficar com cara de jovem para sempre, sim porque o que se busca é que você tenha energia, que você tenha uma velocidade de raciocínio, tenha uma função sexual preservada, mantenha sua massa muscular, sua massa óssea, né? São coisas que estão ligadas à juventude, né? Que vão se perdendo com o envelhecimento. Então, qual o estereótipo clássico da pessoa mais envelhecida? Ela está fadigada, ela está esquecida, a função sexual está diminuída, o intestino está ruim, ela tem um desânimo muito grande para a vida, a mulher está com secura vaginal, o homem está com problema de potência, ou seja, a ideia com um tratamento inúmeras formas de tratamento, não só hormonal, é você corrigir essas coisas que acontecem com o envelhecimento. Por isso a gente fala em estratégias anti-envelhecimento. Não há estratégias, né, que vão nos deixar com uma pele jovial, e sim nos manter bem, se sentindo bem, com humor, com energia, dormindo bem, né? O clássico, o cara viciado em remédio para dormir, cansado, fadigado, tomando antidepressivo, com problema sexual. Esse é o estereótipo clássico da pessoa lá para cima de 70, 80 anos, não que todos tenham. Mas se você parar para ver pessoas que se cuidaram, tem menos queixas ligadas a essas, né? É o mais comum, né? Pessoas que se cuidaram, às vezes sem querer, elas acabaram adotando estratégias anti-envelhecimento e acabam se sentindo como jovens em idades mais avançadas. Essa é a grande ideia do que a gente vem falando aqui, né, Riga? Vamos falar de um, pelo menos. Vamos começar assim, vamos enumerar para eles terem um pouquinho de noção. Por exemplo, a melatonina. Melatonina, para vocês entenderem, é um hormônio, tá? Que facilita a entrada no sono, faz uma proteção neural, faz uma proteção cerebral. Ele não chega a ser um potente indutor de sono, ele é um ajustador.
e existem vários fatores que interferem nele, e a gente não vai se deter, mas, por exemplo, a luz, a iluminação atrapalha a quantidade de melatonina, né? Mas, por exemplo, se tu é um cara ansioso, agitado, tenso, dorme mal, sonha pouco, não tem sonhos tão lúcidos, tu pega, ou seja, já pode ser que tu tenha um critério de repor melatonina, que é uma coisa que foi, vamos dizer assim, demagogicamente, ficou por anos contraindicado de ser usado aqui no Brasil, e nós éramos os primeiros a dizer, meu Deus, melatonina é um puta de um tratamento. É claro que existem contraindicações, né, cabeçada? A gente tá falando aqui de coisas que tem que procurar uma orientação, não simplesmente tomar. Uma coisa que eu cuido muito melatonina é em gestante, eu não passo melatonina para gestante. Outra coisa que tem que ficar sabendo das contraindicações de melatonina é, por exemplo, tu dá melatonina e a pessoa sonha muito, ela entra em sonhos muito profundos, fica com sono excessivo, aí precisa ajustar a dose. Oi? Acorda às 3 da manhã achando que já é de manhãzinha, né? Isso. Então, para exemplificar um hormônio que melhora a tua sobrevida, que melhora tua qualidade de vida, seria a melatonina. Um dos primeiros seria a melatonina. Você já citou um que eu acho bem legal também. Tu quer falar? Senão eu continuo. Pode mandar ver. Tá, o que eu acho legal exemplificar também é o balanço entre estrogênio e progesterona. As pessoas, elas normalmente, que foi o que tu introduziu, as pessoas têm as mulheres, elas entram em menopausa, os homens também têm estrogênios. Não achem que homens, não temos hormônios femininos do corpo, nós temos sim. E os hormônios femininos estrogênios, por exemplo, a deficiência em mulheres, eles dão sintomas como dispareunia, não, dor na relação, ou seja, tem flacidez mamária, tem sintomas como os calorões, e sintomas onde o Roberto quis chegar. Perda de massa óssea, ali tem um grande trunfo. Perda de cabelo também, até a perda de estrogênio baixo pode perder cabelo. Outra coisa, estrogênio muito legal, que é a libido. Estrogênio muito baixo derruba a libido das mulheres. E isso, dos homens também. Dos homens também, isso. E aí que tem que saber que tem esse trunfo. Por exemplo, quando a gente faz um bloqueio, por exemplo, a gente usa uma testosterona em homem, e às vezes essa testosterona converte muito em estrogênio, a gente vai lá e faz um bloqueio de estrogênio, acaba diminuindo a libido dele, a gente tem que só repor isso e refazer o exame para ajustar isso. Lembre-se que a progesterona ele já é o hormônio que contrabalanceia o estrogênio. Então, já em mulheres já é mais para ansiedade, TPM. Ele está mais relacionado com os cistos mamários, endometriose, cistos ovarianos e tal. Então, entendam, tem que ter esse feeling de equilíbrio, né? Não é simplesmente... E estrogênio é um hormônio que tem que dar com cautela, né, Roberto? A gente não sai dando estrogênio assim do nada, né? A gente tem exames para isso. Ele é um dos hormônios perigosos para câncer mamário. Tem alguns pré-requisitos para sair dando estrogênio por aí. Até porque se der em excesso, vocês têm celulite, retenção, inchaço, e é uma coisa que vocês não gostam, né? Sem dúvida. É isso aí, Rigatti. 8h13, estamos aqui finalizando a live. A gente começou às 7h19. Quem tiver alguma dúvida, manda para mim, manda para o Rigatti. Se a gente puder, a gente responde com o maior prazer. Rigatti, agradeço aí a sua participação, cara, foi de grande valia. Poxa, o cara que estamos junto aí já há uns anos, né? Um grande parceiro. Obrigadão aí, viu? Eu que agradeço, irmão. Tamo junto. Se alguém tiver uma dúvida, tô aqui para ajudar também. Se precisar, vamos expandir. A gente sabe que essa live foi no meio de uma abertura de férias aí, diminui bastante o alcance do público. E a gente pode fazer assuntos mais e continuar. Tá aqui para isso. A ideia é expandir a consciência, dar mais informação para as pessoas e elas entenderem que, eu vou resumir um pouquinho de hormônios, entenderem que tem que ter melatonina, sim, tem que ter um pouquinho de GH, não excesso, tem que ter um pouquinho de testosterona, senão tu vai ficar sem libido, sem disfunção sexual. Vai ter que equilibrar estrogênio e progesterona, entendeu? E normalmente eu vou te contar eu uso muito aqui para pacientes assim, Roberto, eu uso muito ocitocina, tá? E gosto muito do resultado, porque tu pega paciente aí que
já com problema de ereção, já meio cansadão, meio desanimadão, tá já repondo testosterona ou tá repondo já um pouquinho de GH, e eu acabo que eu uso um pouquinho de ocitocina e ajuda bastante essas pessoas mais introvertidas, mais quietinhas, que não estão conseguindo ainda brilhar, se iluminar, se sentir bem. O hormônio é uma coisa que eu gosto muito e a gente estuda, né? Nós dois estudamos isso há muitos anos, praticamos isso numa vivência diária há anos, né? Ou seja, a gente está aí 10 anos falando disso, praticando. Então, a gente tem expertise de sala hoje, milhares de pacientes feitos e checados, conferidos. A gente não faz nada sem bater exame, sem repetir exame. Não é tipo no olhômetro, no achômetro. Tudo para você dar hormônio, você precisa pegar uma história, você precisa pegar sinais e sintomas e você precisa pegar exames. Você compila isso para aí você prescrever, senão você está indo no lugar errado, entendeu? O hormônio não se brinca porque tem que ter muito conhecimento, porque um hormônio pode alterar vários outros hormônios. Sem dúvida, sem dúvida. Excelente, excelente, meu amigo. Acho que conseguimos abranger o que eu tinha estipulado em relação aos 5 pontos. Falamos de suplemento, falamos de dieta, um pouco de hormônio, exercício físico, né, jejum. Deu para abordar bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Será um prazer aí responder as dúvidas de vocês, né? Tanto eu quanto o Higashi aí. Estamos à disposição. Beleza? Boa noite para todo mundo. Boa noite, Higashi. Valeu, meu querido. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Salva aí. Salva a live. Salva aqui. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. Mais.